Pessoal, eu abro esse vídeo de hoje para comentar a respeito dessa decisão histórica do Superior Tribunal de Justiça, que avança mais uma vez no sentido de proteger as mulheres, uma decisão que é um avanço civilizatório. O tribunal decidiu ontem que o bolsonarista Robinho, que foi condenado na Itália por violar uma mulher a 9 anos de prisão, deve sim cumprir a sua pena de prisão aqui no Brasil. A decisão, pessoal, foi homologada e foi uma maioria de 9-2 dos ministros que votaram para que essa sentença seja cumprida aqui no Brasil. E o STJ ainda determinou que essa pena deve começar a ser cumprida imediatamente, ou seja, vai ser aguardado apenas a formalização dos trâmites pela Justiça Federal ali em Santos, que vai emitir essa ordem de prisão do bolsominion. Lembrando, pessoal, que a decisão do Superior Tribunal de Justiça não significa que teve um julgamento novo aqui no Brasil do caso, mas apenas a avaliação se a sentença lá da Itália cumpre com os requisitos da legislação brasileira para sua execução aqui neste país. Como o Robinho ele é brasileiro, pela nossa Constituição ele não pode ser extraditado para cumprir pena em outro país. Mas, porém, a Itália é uma democracia consolidada, tem leis que respeitam os direitos humanos, então ele teve direito lá a um advogado, ele teve um julgamento justo, ele recorreu até a última instância da justiça daquele país e foi condenado no final. Então, o judiciário só avalia se aquele país fez um julgamento justo ou não, sem entrar no mérito da decisão, ou seja, o tribunal daqui não está avaliando novamente como que os juízes de lá decidiram a situação, apenas se teve um julgamento justo ou não. E, sendo este julgamento justo, pode ser então a pena aqui homologada e cumprida. O Lula já tinha, inclusive, pessoal, cobrado em uma entrevista essa prisão. Ele chegou a falar que a pessoa precisa aprender que a relação sexual não é apenas o desejo de uma parte, é a concordância das partes. Então, se um homem jovem que tem dinheiro, um homem rico, famoso, pratica um crime tão grave assim e de forma coletiva, e ainda por cima acredita que não cometeu crime nenhum, essa pessoa tem que criar vergonha na cara, segundo o presidente Lula. E ainda na mesma entrevista, o Lula disse que o estupro é um crime imperdoável. Então, se ele foi condenado lá na Itália, ele tem que cumprir a pena aqui no Brasil, sim. E enquanto eu fazia esse vídeo, pessoal, para trazer essas informações para vocês, nós já ficamos sabendo que o bolsonarista Robinho ficará na penitenciária de Tremembé. O ex-jogador de 40 anos deixou o seu condomínio luxuoso, a sua mansão, onde morava no Guarujá, e foi direto para a sede da PF ali no centro de Santos, em um carro descaracterizado. Depois de chegar à PF, Robinho deixou a delegacia, deitado em um carro prata, e seguiu para o Instituto Médico Legal, onde fez ali os exames de corpo de delito. Na sequência, seguiu ali para a audiência de custódia, para confirmar que não houve nenhum maus tratos em relação à sua prisão, se estava tudo ok, e foi encaminhado finalmente ao presídio. Pessoal, eu não posso deixar de fazer uma crítica, porque o Robinho andou alardeando por aí o tal do racismo estrutural, que a gente sabe que existe neste país, e ele ficou usando desta bandeira como uma última forma de tentar escapar ali da prisão. Engraçado que a extrema-direita, detesta, diz que não existe este negócio de racismo estrutural, mas quando chega a vez deles enfrentarem, aí, mesmo que não seja um racismo,
porque não é o caso, existem áudios, o julgamento dele foi justo, e agora fica bancando o coitadinho, tentando se esconder atrás destas bandeiras. Eu não posso negar que talvez se fosse um branco e loiro de olhos azuis, poderia até ter um pedido de vista no STJ ou até mesmo um HC no STF por um tempo, para que essa prisão demorasse um pouco mais. E isso contrasta, pessoal, muito com a realidade do povo, que a gente nota que houve todo um aparato para que ele não fosse assediado pela imprensa, não teve exposição de policiais o arrastando pelas ruas como se nem gente fosse, e até quando a polícia acerta em suas ações, contrasta com a brutalidade que acontece nas favelas e nos locais mais humildes do país. Esta que é a verdade. E, pessoal, nós ainda temos um áudio do Tenente-Coronel Mauro Cid, que foi divulgado pela revista Veja e está repercutindo muito de forma instantânea, com muitas críticas à Polícia Federal e ao ministro Alexandre de Moraes. E esse áudio pode acabar detonando a delação premiada do Tenente-Coronel. Com um monte de lamúrias, o Cid expressa um arrependimento, entre aspas, porque se tivesse dado certo, certamente ele não estaria arrependido, mas está reclamando agora das consequências de suas ações. Menciona, por exemplo, o fim da sua carreira militar, fala de problemas financeiros decorrentes das investigações, tudo por causa da tentativa de golpe de Estado. Na extrema-direita, por exemplo, tem gente fazendo aquela festa, porque ganharam mais um argumento contra o Estado Democrático de Direito. E logo gente como Silas Malafaia estará fazendo vídeos enormes e um escarcéu nas redes sociais. Mas eu já adianto para vocês que será apenas um barulho passageiro. Não vai ter nada de provas anuladas. Na verdade, pessoal, isso vai dar muito ruim para eles, como veremos adiante. Já pela esquerda, pessoal, as críticas foram no sentido de, como disse o deputado federal Ivan Valente, do PSOL, que foi enfático ao classificar o conteúdo do áudio como parte de um estratagema bolsonarista, visando desviar a atenção das responsabilidades legais que o ex-presidente tem. Valente também criticou a tentativa de desestabilizar a Polícia Federal, fazendo com que a investigação fique desacreditada, e o próprio Supremo Tribunal Federal também, sugerindo até que o Tenente-Coronel Mauro Cid esteja agindo em benefício de Bolsonaro e os aliados dele. Galera, e a sacanagem que o Mauro Cid tentou fazer com a Polícia Federal e o ministro Alexandre de Moraes acabou dando muito ruim para ele mesmo. E quem vai trazer esse comentário é o Ivan, que também é plantonista aqui, e bastante influente nas redes sociais, e eu vou deixar com vocês o comentário dele. E o Mauro Cid, hein? O Mauro Cid fez a segunda maior bobagem da vida dele com aquele áudio vazado pela revista Veja, porque a primeira bobagem foi ter participado de uma tentativa de golpe ao lado daquele ser repugnante Jair Messias Bolsonaro. Agora, a segunda maior bobagem da vida dele foi, depois de estar em toda essa enrascada, ele vai lá e vaza esse áudio para a revista Veja. Bom, não sei se foi ele que vazou, se foi alguma pessoa ao lado dele ali, ou se foi alguém que encomendou aquele áudio com o intuito de vazar e com o consentimento dele. Enfim, eu não sei, só sei que isso foi uma tremenda de uma bobagem, porque no final só vai prejudicar ele mesmo. Se ele fez com o intuito de prejudicar o ministro Alexandre de Moraes, de prejudicar a Polícia Federal, de prejudicar as investigações, em nada prejudica. Muita gente pode até pensar, mas agora vai ter que anular todas as investigações porque a delação dele não vai valer. Se o Supremo Tribunal Federal anular a delação dele, só quem perde é ele, porque vai perder os benefícios. Para a investigação não acontece nada. Por quê? Porque delação não é prova. Delação é meio para obtenção de prova. As provas estão no celular do Mauro Cid, as provas estão nos depoimentos dos ex-comandantes das Forças Armadas que depuseram na Polícia Federal como testemunha. A delação do Mauro Cid era só a cobertura de um bolo que já estava praticamente pronto.
Então não tem nada que prejudicar as investigações, não tem nada que prejudicar a imagem do ministro Alexandre de Moraes e nem da Polícia Federal. Só prejudica uma pessoa, ao próprio Mauro Cid, que fez essa grande burrada. Deixa aí nos comentários a sua opinião e se gostou, curta, comente, compartilhe e me siga. Pessoal, eu ainda trago aqui uma denúncia contra a governadora Raquel Lira, e quem traz essa acusação é a influenciadora Karina Santos, que a gente já conhece muito bem, é uma plantonista que está sempre militando conosco aqui, então vamos ouvir. Parece que a governadora Raquel Lira não desceu do palanque e criou mais uma medida eleitoreira para aumentar sua popularidade. Provavelmente você já ouviu falar na tarifa única da governadora Raquel Lira, sendo que a governadora esqueceu de negociar com quem? Com os empresários, que resolveram diminuir as frotas de ônibus, ou seja, tem menos ônibus nas ruas. Na verdade, ela não quis enfrentar a máfia do transporte público. Mas a questão não é só a tarifa única, governadora, porque a passagem continua cara e pesa no bolso do trabalhador, levando em consideração a demora e um monte de gente esperando 1, 2, 3 horas para poder pegar um transporte público lotado num calor da miséria. Um serviço caro e de péssima qualidade. Governadora Raquel Lira, eu tenho certeza que a senhora espera ser reeleita governadora. E o que não dá nessa vida política é a gente achar que a gente pode enganar a população. Se tem uma coisa, governadora, que o povo não é bobo. E é isso aí por enquanto, pessoal. Eu convido vocês agora para seguirem o meu Instagram, que eu vou deixar fixado aqui logo embaixo no primeiro comentário. Para a gente combater as mentiras dessa extrema-direita e barulhenta nas redes sociais, a militância de vocês é muito importante para divulgarmos a verdade. E quanto mais influenciadores nós tivermos no nosso campo, melhor para a verdade, melhor para nós. Até a próxima e valeu!